Vocês já repararam que as pessoas transmitem em cima das suas vestes o que elas são ou o que elas têm no coração? Agora, nesses trajes, né, quem vai desconfiar que eu possuo uma torneira de soco inglês e um furador de coco? Oi, você se considera uma pessoa estilosa? Eu garanto não quanto Dante. Mas você já parou para pensar por que Dante, Virgil, Nero, Bayonetta, Joker, Wesker, Leon, qualquer pessoa angolana, o que todos eles têm em comum? Ah, você pode falar, todos são personagens de videogame, certo? E aí eu te digo que não, pequeno ignorante. O que todos eles têm em comum é as roupas extravagantes e o estilo excêntrico. De PCX no baile de favela, de PCX no baile... E você deve estar se perguntando, mas o que caralho tem a ver roupa com videogame? E eu te respondo, meu jovem, tudo. Porque hoje eu vou te mostrar como roupas em videogames contam histórias, definem personalidade e até mesmo fazem jogos ficarem simplesmente populares. E no fim você vai perceber que alguns personagens não seriam tão icônicos sem essas roupas. Assim como na vida real, roupas podem revelar muito sobre a personalidade de uma pessoa. Claro, quando você escolhe essas roupas. Não usa esse uniforme ridículo da sua empresa. Então você pode se vestir assim ou assim. Ambos dizem ao mundo quem é você e passam uma imagem para as pessoas. Assim elas podem te julgar de maneira positiva ou negativa. Assim elas decidem se vão te linchar ou te ignorar em público. Nos videogames o mesmo acontece. Você gosta de colocar uma jaqueta de couro no verão? O Dante também. Você gosta de usar aquela regatinha com esse seu shape de frango? O CJ também. Oh shit, here we go again. Roupas em jogos funcionam como uma linguagem visual imediata. Antes mesmo do personagem abrir a boca, você já entende a sua personalidade, cultura, poder, respeito, estilo de vida, idade e até mesmo sexualidade. E é claro, são uma métrica para medir se o jogo é bom ou não. E alguns jogos usam isso tão bem que o figurino vira praticamente parte da identidade da franquia. Isso acontece muito em o sobretudo vermelho de Dante, visualmente marcante, quase um símbolo da franquia. Esse sobretudo se tornou tão icônico que ele nunca deveria ter sido mudado. Por isso que essa merda aqui não foi pra frente, a gente só vai fingir que isso não existe. Esse sobretudo não é vermelho apenas porque os desenvolvedores gostaram da cor vermelha, mas sim porque o vermelho ele te transmite atitude, rebeldia, presença e extroversão. Isso resume muito bem um certo personagem de Devil May Cry. O contrário também é muito interessante, a cor azul ela transmite disciplina, ordem, seriedade e introversão. Isso resume basicamente The Storm. Eu gosto muito dessa brincadeira de cores aqui. Ambos os irmãos são opostos em personalidade. E o jogo mostra isso até nas cores que os personagens usam. E a melhor aparição desse uso de cores é em Devil May Cry 3. O único onde o Dante aparece sem camisa. E você pensa, porque o Dante é muito gostoso, então ele aparece sem camisa. Na verdade não, aqui temos o storytelling puro, já que no início do jogo o cara acabou de tomar um banho e tá saindo, e ele mal tem tempo para se arrumar, por isso ele aparece aí com a barriguinha de fora. Pode perceber, esse é o único jogo onde ele tá sem camisa. Mesmo assim, esse se tornou o traje mais icônico do Dante, sendo reconhecido e mais popular até hoje. E eu ouso dizer ainda mais, sem esses figurinos, Devil May Cry provavelmente não teria metade do impacto cultural que teve. Dito isso, vamos para a versão feminina de Devil May Cry.
O que dizer aqui, né? Simplesmente personagem feminino feito do jeito certo, sem mimimi. O personagem Bayonetta tem como características de personalidade a confiança, ser brincalhona e poderosa. Além disso, ser muito estilosa, já que ela tem uma fucking arma no salto. As roupas dela não são apenas extravagâncias sem sentido, mas sim servem para transmitir confiança, mostrar que a personagem é sensual e imortal ao mesmo tempo. E o salto alto não é apenas moda, é uma ferramenta de combate. Ela quebra padrões, é uma mulher poderosa e usa a feminilidade como arma. Hoje em dia, ela provavelmente estaria enganando trouxa por aí, abrindo um OnlyFans, sei lá. Tá bom, eu não gosto muito de extravagância, meu negócio é ser dark, eu sou do rock, cara. Então, para isso que existe... The things you hunt, they're not beasts, they're people. Eu gosto muito das armaduras de Dark Souls, mas nada disso se compara às roupas de Bloodborne. É um casamento perfeito entre as roupas vitorianas e essa temática Lovecraft. Eu me vestiria assim se eu não tivesse medo de ser julgado pela sociedade e ser espancado na rua. Até então, se você por algum motivo sair dos 30 FPS nesse jogo, ou até menos, esse era o jogo mais rápido da franquia. Como ele consegue transmitir esse senso de velocidade? Simples, por não colocar armaduras de cebola extremamente pesada, e sim roupas góticas simplesmente geniais para transmitir essa sensação de movimento. Até sujeira quando o sangue fica completamente na roupa, você sente um açougueiro andando por Yarna. E aí é que fica o ponto. As roupas não te protegem tanto, mas elas imergem você no mundo. Elas roubam a cena, porque são parte da identidade visual do jogo. E maldita seja a PlayStation por não fazer nem mesmo um remaster, um remake ou um 2 desse jogo. Mas o The Last of Us... Bora pro próximo antes que eu enfie um serrote no meu... Falando em quem gosta de usar preto, eu mesmo sou um dos adeptos de usar roupa preta, já que isso se encaixa bem em qualquer tipo de cor. Joker se veste de preto da cabeça aos pés, mas é estiloso pra caramba. Por quê? Porque o jogo inteiro é estiloso. Lembre-se do que eu disse ali do vermelho, que ele te passa a sensação de rebeldia, extroversão, atitude. Então, toma aí o Joker jogando simplesmente o menu na tua cara. O visual dele dialoga com a temática de rebeldes, essa estética de Phantom Thief. O preto transmite o mistério, a elegância e até mesmo um certo tom de rebeldia pelas luvas vermelhas. Com os outros membros seguindo também um estilo conforme a sua personalidade, como mistério, agressividade, controle e sensualidade. Me quebra muito o fato da uma das personagens que se envolve com esse cara aqui, que no mínimo tem um gosto meio duvidoso, um paladar infantil, se é que você me entende. Eu não posso falar aqui porque senão o YouTube arrebenta minhas duas pernas. Você tá nas mãos do mestre. Acho que eu sei paquerar uma garota de 14 anos. Pra você. Quando ela finalmente se liberta e decide enfrentar o maluco, os caras dão essa roupa aqui pra ela, mostrando que o japonês simplesmente não tá nem aí pra nada e foda-se. Persona 5 prova que não é preciso cores berrantes para ter estilo. Ok, mas e quando a franquia tem muitos protagonistas? Como diferenciá-los? E aqui que entra a série GTA teve vários protagonistas ao longo de sua história, mas cada um deles sempre foi único e inconfundíveis, a não ser que ele tenha a personalidade de uma porta, aí não tem o que fazer. Cada estilo de roupa reflete a sua personalidade e a história, e o meio em que esses personagens estão, então vamos para cada um deles. Verset ele é diretamente inspirado no Tony Montana de Scarface, tanto na personalidade agressiva e explosiva, quanto na inteligência. E homossexualismo, hein, Tony? Tommy se veste no estilo de Miami nos anos 80, camisas coloridas, ternos bem claros, representam o excesso e a ascensão criminosa.
Aqui é bem um visual de Los Angeles nos anos 90 e um estilo mais rapper e gangster, por assim dizer, com essas roupas da cultura hip hop. E com o CJ não é nada diferente disso, já que eu tirei bem da minha cabeça ou eu ouvi em algum lugar, mas eu não posso provar que ele foi inspirado diretamente no Tupac ou no Dr. Dre. Isso aí eu vou colocar na edição aí, se eu não tiver preguiça, para provar quem é. Mas esse estilo dele mais simples, como ele começa no jogo, com essa regatinha branca e uma calça jeans, serve para você se identificar com um cara já de imediato, um cara simples, que se distanciou da família e vai viver arrependido pelo que aconteceu com a mãe dele pelo resto do jogo. Mas não deixa ele sem sal, já que simplesmente esses trajes o tornaram simplesmente icônico. Além disso, você pode diferenciar cada gangue pelo estilo de roupa que usam. Isso comunica instantaneamente território, cultura e identidade. Nesse jogo, pelas cores, você sabe muito bem quem são os balas, os vagos e os Los Aztecas. Deixei R$30 embaixo do vaso, perto do telefone aí no corredor. Assim que você pegar, avisa para me saber que foi você que pegou. R$30. Gosto muito como o CJ define o Cloud. Motherfucker! That mute asshole! That fucking snake without a tongue! Personagem mudo, expressão quase inexistente. E, pra ser sincero, o Cloud é o personagem que mais me dá medo na franquia GTA. Apesar das loucuras que o Trevor faz, você quase sempre sabe o que ele tá pensando, ou você tenta, já que ele é bem expressivo. Já o Cloud não. O cara é simplesmente brutal, é o protagonista que simplesmente não fala nada durante o jogo todo. E pior que isso, ele não demonstra emoção em momento algum. O cara é traído e quando ele vai tirar satisfação, ele não esboça nenhuma expressão facial de raiva ou qualquer outra emoção que seja identificável. O cara simplesmente só mata e segue a vida e vai embora como se fosse só mais uma terça-feira de trabalho. E pior do que isso, ele é quase como se fosse uma máquina brutal que simplesmente avança e executa. Ele me lembra muito o Michael Myers, uma máquina imparável que simplesmente executa e vai embora, não se importa com a vítima ou com nada. Nada o abala. E que tipo de roupa comunica bem essa personalidade? Uma roupa simples, jaqueta preta, calças verdes. Reflete a personalidade de um fantasma, que não precisa de palavras. Imigrante do leste europeu que vai para a América em busca do tal sonho americano. E as suas vestes são simples, né? Roupas surradas e um estilo meio militar devido ao seu passado na guerra. Isso mostra o seu passado difícil e como ele busca incessantemente uma vida nova e querendo deixar o passado no passado. Vamos falar de 3 protagonistas ao mesmo tempo e como cada um deles é diferente, tanto em roupas e em personalidade. Começando pelo o cabeça dos 3, né? O cara mais frio e preocupado também em executar. Mas claro, diferente do Cloud, ele também é bem expressivo, tendo sempre que se consultar o psicólogo, me dando uma vibe meio de Tony Soprano. E as roupas dele refletem muito bem o ciclo social dele, os locais que ele frequenta, que são de alta classe. Por isso sempre usando roupas polo, calças sociais e também um terno, dando aquele ar mais de profissional. Sempre me passou essa vibe mais de um mafioso, de um criminoso estratégico. Quando eu iniciei o GTA V, eu pensei que esse daqui era o sucessor espiritual do CJ, usando a mesma regatinha, mas muita gente acha que ele é sem sal, e dentre os 3, realmente eu acho ele mais sem sal. Ele sempre tenta ser o cara mais racional no mundo de loucura, mas ele tem um background bem interessante, as roupas dele refletem isso. Ele começa como um jovem de periferia, tentando subir na vida,
E quando ele realmente começa a subir na vida, ele troca suas roupas de gangue para um estilo mais arrumado, mostrando uma leve evolução. What? I ever tell you about Trevor? Major drug dealer. Real hillbilly type shit. Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. It's the same. Caótico, violento, veste roupas surradas, sujas. Isso quando as roupas são dele, né? Ou quando ele simplesmente não tá de cueca. Acho muito interessante toda vez que você troca pro Trevor, ele tá fazendo alguma merda lá na puta que pariu. E também até nas roupas que você pode comprar, né? Eles sempre pegam umas roupas ali meio sujas, cara. Sei lá, meio estranho. Umas roupas mais de roceiro, se é que dá pra descrever de outra forma, né? Afinal, ele mora no interior. Nada contra quem mora no interior, mas talvez tenha um Trevor aí do seu lado, sei lá. E o seu visual reflete bem a sua instabilidade mental. Roupas em videogames são provavelmente uma das coisas menos comentadas no design de personagens. Mesmo sendo a coisa menos falada nos jogos, as roupas têm um impacto gigantesco na relação jogador-jogo. As roupas não são só visuais, elas são narrativa, personalidade, gameplay e imersão, tudo em um. Mas sabe o que também é pouco comentado? É você dar um like nesse vídeo. Pouco comentado porque isso me ajuda demais a continuar comprando o pão de cada dia e alimentar as minhas crianças. A vida de crianças está em suas mãos, olha aí. E se você não der um like nesse vídeo, você vai continuar usando esses trapos que você chama de roupa e nunca vai ter estilo. Então, olha aí, meu nobre, ajuda aí e não te custa nada, cara. Mas eu acho que por hoje é só. Até a próxima.